Olá, olá, pessoal. Então vamos lá dar continuidade à nossa leitura, né, do livro Minha Voz Irá Contigo. Então vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? A tela. E conforme vocês votaram lá no grupo, né, vamos deixar então o áudio e o vídeo, tá bom? No grupo para que vocês no canal para que vocês possam ir acompanhando. Então, lembrando que a gente parou nessa história, o menino estará morto pela manhã. Eu vou ler novamente, tá? Então, o Sidney Rosen diz que o Erickson contava assim, né? Terminei a escola secundária em junho de 1919. Em agosto, escutei o que três médicos diziam à minha mãe, no quarto ao lado. O menino estará morto pela manhã. Erickson teve sua primeira infecção de poliomielite aos 17 anos de idade. Como eu era um rapaz normal, isso afetou-me. Nosso médico local tinha chamado para a consulta dois homens de Chicago e eles disseram à minha mãe: o menino estará morto pela manhã. Fiquei furioso. Como pode ocorrer a alguém dizer a uma mãe que seu filho estará morto pela manhã? É uma barbaridade. Depois de um momento, minha mãe entrou no quarto imperturbável. Pensou que eu estava delirando, porque insisti para que mudasse de lugar um grande baú que havia no quarto, colocando no ângulo diferente em relação à cama. Ela colocou-o perto da cama de um determinado jeito, e eu tornei a pedir que o movesse para cá e para lá até que fiquei satisfeito. O baú tapava a janela, e maldito fosse o que me fizesse morrer sem ver o crepúsculo. Só pude vê-lo pela metade, permaneci inconsciente durante 3 dias. Não disse nada à minha mãe. Ela não me disse nada. Erickson contou-me essa história comovente em 1970, quando fui solicitar sua ajuda para melhorar minha memória para nomes e para relembrar certos fatos da infância. Imediatamente relembrei alguns, como os relacionados com um sério episódio de escarlatina acompanhado de muita febre. Por outro lado, meu desejo de melhorar a memória para nomes não foi satisfeito. Só mais tarde compreendi que Erickson tinha insinuado que eu aceitaria essa minha limitação. Também me transmitiu essa limitação quando se referiu a um comentário que seu pai havia feito nos funerais da mãe de Erickson. E nos funerais da minha mãe, meu pai disse: foi lindo celebrar 74 aniversários de casamento com a mesma pessoa. Teria sido mais lindo, entretanto, celebrar 75. Mas uma pessoa não pode querer ter tudo. Com esse relato e com o anterior, ele estava dizendo indiretamente que somos afortunados por estarmos vivos. Ao referir-se ao baú e ao crepúsculo, estava transmitindo uma de suas receitas favoritas para gozar a vida, talvez inclusive para prolongá-la. Imponha-se sempre um objetivo real para o futuro imediato. Nesse caso, seu objetivo era o de apreciar o crepúsculo. Portanto, para ele era mister remover o obstáculo. E como Erickson não podia fazê-lo por si mesmo, necessitou de ajuda da sua mãe. É significativo que ele não tenha dito a ela o porquê de mudar o baú. Nem sempre é indispensável explicar as razões do nosso proceder, mas sim que tenhamos objetivos imediatos e atingíveis. Ok. Dilatação. Erickson nunca sustentou que a hipnose fizesse milagres, mas repetia com frequência que todos nós temos poderes naturais que não utilizamos e que podem ser aproveitados com sugestões e diretivas motivadoras apropriadas. Narrou a história a seguir para responder a esta pergunta: a hipnose é útil no tratamento do câncer, principalmente em relação ao seu valor para o alívio da dor. Estava implícito que, junto com tratamentos tradicionais como a cirurgia, a hipnose pode melhorar as probabilidades de sobrevivência do paciente. Creio que se pode fazer muito. O presidente da associação médica desse estado, um cirurgião, indicou-me uma mulher que tinha sido operada de um câncer no útero e depois de outro de um tipo diferente no colo. A mulher havia desenvolvido uma contração do colo inferior que tornava o ato de defecar extremamente doloroso e foi ao consultório desse médico para conseguir uma lenta e gradual dilatação.
Sofria de dores terríveis. O médico perguntou-me: você pode ajudar essa mulher com hipnose? Não quero fazer uma terceira cirurgia. Assim, utilizei o estado de transe. Disse à mulher que havia tido 2 cânceres de tipos diferentes, que agora sofria de uma dolorosa contração do colo inferior, que isso era muito doloroso e que precisava dilatá-lo. Disse-lhe que a dilatação seria muito menos dolorosa se todos os dias ela colocasse seu traje de banho, jogasse uma câmara de ar de automóvel numa piscina e se deitasse sobre a mesma, e desfrutasse do prazer de estar ali. Ela fez isso todos os dias. O médico comentou comigo que a dilatação avançada muito rapidamente numa progressão não usual. Disse que a mulher continuava queixando-se de dor como antes, mas num outro tom de voz. Ele não acreditava que estivesse doendo como antes. Depois de um ano, a mulher veio ver-me, abraçou-me, beijou-me e disse que quão maravilhosa era a vida. Seu colo estava curado, segundo o médico, estava normal. Ele havia lhe extirpado o tumor canceroso e não houve reincidência. Isso é o que o Erickson comenta nos seminários didáticos, tá? Agora vamos ver o que o Sidney Rosen fala. Erickson está sugerindo com isso que a dilatação será muito menos dolorosa para uma pessoa quando esta tomar alguma iniciativa, como, por exemplo, arremessar uma câmara de ar numa piscina e sentar-se ali comodamente. Está preparando a cena para a terapia posterior, ao insinuar que isto pode ser realizado com relativa comodidade. Também insinua que ela progredirá muito mais rapidamente a uma velocidade não usual. O corolário é que a terapia terá êxito, como teve êxito essa mulher, apesar de sofrer de um problema geralmente fatal. Como nesse caso, as diretivas, um remédio mais caseiro para a dor, foram dadas sob hipnose. Seu poder foi muito maior do que se tivessem sido dados no estado de vigília. É possível que Erickson relate uma história como essa para transmitir uma mensagem a algum membro do grupo que ele supõe estar emocional ou mentalmente constipado. Talvez indique que a mensagem é destinada a essa pessoa em particular, olhando numa direção enquanto dirige sua voz em outra, ou modificando o tom de voz ao olhar para essa pessoa ou evitando olhá-la. Vamos ler mais um, né? O último texto do capítulo 2, Brigas. Um homem da Filadélfia, a quem havia curado de dores de cabeça, recomendou-me a tia e o tio. Disse-me: esses dois brigaram todos os dias na sua vida conjugal. Faz mais de 30 anos e estão casados. Eles vieram ver-me e eu lhes disse: já não brigaram o bastante? Por que não começam a aproveitar a vida, a gozar a vida? E os dois passaram a ter uma vida muito mais agradável. E a tia tratou de persuadir sua irmã, a mãe daquele homem, para que viesse me ver, pois era muito infeliz. É muito interessante essas histórias do Erickson, porque ele brinca, né? Eu sei que ele não fazia isso, mas ele dizia assim, as pessoas perguntavam como é que você ajuda alguém a parar de fumar? E aí o Erickson diz, a primeira estratégia que eu uso é dizer a ele, pare de fumar. Aí, se não funcionar, eu vou para a segunda, né? Mas, na verdade, entendam, assim, não é o Erickson quando diz assim, vocês já não brigaram bastante, isso é você já está preparando uma intervenção, sem contar que há uma leitura prévia que o Erickson fazia sobre essas pessoas, né? Então, não temos como dizer que todo casal que briga por anos seguidos, se fizermos essa mesma intervenção, vai ter o mesmo resultado. Muito provavelmente esse casal, o Erickson leu que haveria, que esse tipo de intervenção se encaixaria com o estilo deles, né? Então vamos lá. De maneira indireta, como lhe é típico, Erickson, nesse relato, responde a alguns críticos que lhe perguntaram sobre o acompanhamento de seus pacientes. Esclarece que a cura das dores de cabeça foi eficaz, já que o homem da Filadélfia enviou seus tios e eles vieram, né? Então, é interessante porque tem essa história, né, de um encaminhar o casal e o casal encaminhar a irmã, né, para ir. Também é óbvio que
a tia tentou persuadir sua irmã, né? Então, a mulher do casal tentou... Enfim, também é óbvio que a situação deste melhorou, uma vez que a tia achou que Erickson podia ajudar a sua irmã. Erickson sempre inicia o relato de um caso fazendo referência a um paciente anterior, tratado com êxito. É possível que relate uma história como essa no grupo? Perdão, é possível que relate uma história como essa se no grupo estiver alguém que se debate interiormente com ele ou consigo mesmo. Ressaltará a frase, já não brigaram o bastante? Isso é muito interessante, porque há brigas internas, né? Porções da nossa mente entram em conflito, né? E aí o Erickson, quando coloca isso, é uma mensagem simbólica que serve para todos nós, né, que estamos ouvindo. Esse relato pode parecer pouco acreditável, mas apresenta-o por sua impressionante simplicidade. Pedi a Erickson que dissesse algo mais sobre o contexto em que foram feitas aquelas tão singelas sugestões. Quanto tempo reservou-se ao estabelecimento do rapport? Você hipnotizou o casal? Ele respondeu, simplesmente recorri a um transe em vigília, que transformou-se em um transe leve. Aí perguntei a eles, mas por que não gozar a vida? Já tiveram mais de 30 anos de briga. Creio que o matrimônio deve ser algo para se desfrutar. E já não lhes restam muito mais anos para desfrutarem dele. E em algum nível eles conseguiram escutar o que lhes disse. Muitos terapeutas supõem que devam dirigir a mudança de seus pacientes, ajudá-los a mudar. A terapia é como uma bola de neve que se deixa cair do alto de uma montanha. Na medida em que rola, ela aumenta cada vez mais de tamanho e se converte numa avalanche e vai esculpindo a forma da montanha. Ok, pessoal. Então é isso por hoje, tá? Próximo passo, capítulo 3, confia no teu inconsciente. Então vamos ficando por aqui. Em breve eu volto com mais um vídeo desse nosso processo. Espero